sejam todos bem-vindos a mais um episódio da série O Cristão e o Trabalho. E no dia de hoje nós recebemos uma convidada super especial para falar-nos do seu trabalho e como ela tem conciliado isso com a vida cristã ou com os valores e princípios bíblicos. Nós queremos dar as nossas boas-vindas para a senhora Alcira. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e seja bem-vinda ao nosso podcast Conversas Sem Fronteiras. Bem-vindo. Obrigada. É um prazer estar aqui. E muito obrigada pelo convite. E hoje também estamos com uma outra E apresentadora super especial, a Andrea. Então, nós estaremos num trio hoje a falar um pouco sobre a vida e o trabalho da senhora Alzira no orfanato em que está. Então, fiquem atentos e sejam abençoados por esse novo episódio. Então, Andrea, Sim. o que nós vamos conversar hoje? E vamos conversar muito bom hoje Uhum. com a Alzira. Estamos tão gratos que você está aqui conosco hoje. obrigada. Nós conhecemos a você já há quase um ano. E como nós encontramos a você é porque começamos o processo com adotar a Kinsani. Uhum. Então, quando nós conhecemos a você, nós entramos no seu orfanato. Você era o terceiro orfanato que entramos. E os outros disseram eram mais curto, short and sweet, nós dizemos. Mas você era diferente. Nós entramos, você estava com uma pessoa já a falar, então sentamos com o nosso advogado e você introduzir a você a nós. E nós dizemos, estamos aqui porque queremos adotar. E você diz... Então, esse dia não podíamos ver crianças por algumas razões, mas antes que nós saímos, você diz, espera, temos uma criança de 3 anos. E você foi a buscar ela e era Kinsani. Então, desse dia, nós ficamos lá com você. E você é uma pessoa muito trabalhadora. Works very hard, trabalhadora. E você é uma pessoa com integridade, você ama a Deus. E nós gostamos muito da sua história, como você começou o orfanato. Então, primeira pergunta que eu quero perguntar a você é, antes de começar o orfanato, como era a sua vida? Antes que Deus diz, começar o orfanato. Uhum. Muito obrigada mais uma vez por este convite. Eu vou me expressar da melhor maneira possível, porque é um testemunho que ainda está dentro do meu coração. Eu, antes de ser revelada este chamado, eu vivia praticamente nas bebedeiras, vivia nas discotecas, gostava muito de festas. Era uma pessoa extrovertida, não tinha sentido aquilo que eu fazia. Agora é que eu vejo que realmente não tinha sentido. Mas eu ia à igreja, que você pode estar na igreja, mas quando sai, vai tomar um copo de cerveja. Para mim, aquilo é que era a vida. Até o dia em que apareceu um pastor, profeta, na nossa igreja, e vindo da Zâmbia, vinha de visita a Moçambique, e ele, quando começa a profetizar, chama pelo meu nome. Há uma senhora chamada Alzira, disse Alzaira. Então, os crentes ali disseram, não, esse nome só pode ser a tia Alzira. Porque eu não ficava dentro da igreja. Eu sempre que chegasse, recolhia as crianças, ficava com elas lá no pátio e ensinava as crianças o beabé da Bíblia, canções da igreja, brincávamos para não interromperem o percurso do culto. E quando terminado o trabalho que eu fazia, quando as crianças, os pais também saíam da igreja. Então, quando alguém vem me chama, diz, Teles, eles estão a chamar. Saiu. Eu só falei, ok. Fui para lá. Chego ali, ele disse, a senhora é Alzira? Eu disse, sim. Disse, eu tenho uma mensagem para a senhora.
É uma mensagem, sim. Diz, Deus mandou avisar a senhora que vai abrir um orfanato. Aquilo foi um choque para mim, porque eu não esperava uma profecia dessa. Eu esperava dizer que você vai ter esta empresa, vai ser empreendedora, vai ser... Porque era o meu sonho. Meu sonho era reformar e fazer algo, porque eu dizia que eu não quero que os meus filhos tomem conta de mim. Eu quero continuar a tomar conta de mim própria. Então, seria através de uma empresa. Quando ele me diz isso, eu olhei para ele. Ele disse, senhora, não murmure. Porque eu estava a murmurar, a fazer contas em um segundo. Eu recebo X valor para abrir um orfanato. Como é que eu vou fazer isto aqui? Ele disse, no tempo de Deus, tudo vai se concretizar. Eu disse, está bem. Mas foi aquele está bem de despacho. Saí, continuei com o meu trabalho. Recordo-me que até liguei para minha filha. Eu disse, olha, uma das minhas filhas, eu disse, hoje houve uma profecia, dizem que eu vou ter um orfanato. Ela disse, glória a Deus. Eu disse, glória a Deus, o quê? Eu não estou preparada para isso. Vocês sabem o que é isso? Eu disse, mãe, nós devemos te apoiar. Uau. Eu disse, tá bom. Isso em 2017. 2017 terminou, 2018. 2019, eu só levantei e eu disse, eu tenho que fazer este trabalho. Tenho que reformar. E solicito a reforma. Acreditem que em 3 meses a minha reforma já estava pronta. No Estado, leva-se 1 ano, 2 anos a tratar da reforma. Mas a mim, em 3 meses, eu já recebia pela Previdência Social. Mas eu orgulhava-me. Quem sou eu, afinal? Eu, muito longe de que é a mão de Deus que já havia começado a trabalhar. E Deus estava preparando o caminho dele, que é para poder eu largar o serviço e fazer o trabalho que ele me escolheu para fazer. E fiquei em casa durante os 6 meses depois da reforma, até que eu disse aos meus filhos, olhem, que eu estou pronta para fazer o trabalho, mas eu não tenho dinheiro. Onde estou, nem um centavo tenho. Como é que eu vou abrir o tal orfanato? Eles disseram, mãe, procura a casa. Nós iremos te ajudar. Mas vocês vão pagar a renda? Nós iremos fazer. Oh, obrigada. Ganhei mais força. Então procurei a casa. A primeira casa que eu apanhei estava a 25 mil. Entrei, o senhor disse, está a 25. Eu disse, não tenho. Ele disse, vais pagar 23. Eu disse, não tenho. Ele disse, minha senhora, quer pagar quanto? Eu disse, primeiro vou lhe explicar. A casa não é para mim, eu tenho minha casa. Vivo bem, mas a casa é para aquelas crianças que você vê na rua. Crianças abandonadas, crianças rejeitadas. É para esse tipo de crianças que eu estou à procura de casa. Ele olhou para mim e disse, e quanto é que a senhora quer pagar? Disse, eu vou pagar 15 mil. Ele, ei! Olhou para mim, fixo. Depois disse, tá bom. Uau. Trabalharemos juntos. Eu serei o avô dessas crianças. Prepara a documentação. E daí comecei realmente a preparar a documentação. Assinamos em dezembro, os meus filhos pagaram os 3 meses para iniciar. Mas a obra só começou em maio de 2020. Foi daí que eu comecei com o trabalho, que também não foi fácil, mas recebi o chamado de Deus. Foi dessa forma. Isso. Uau. Eu gosto muito dessa história porque sempre quando Deus chama você é quando when you least expect it. Quando menos espera. Yeah. E você já estava com crianças lá na igreja. Sim, sim. E era como David, quando ele estava lá fora. Com as ovelhas. Eles dizem, David, há uma pessoa aqui para você. Então, cada vez que você explica essa história, eu estou, uau, Deus é bom. Então, que deu você a coragem para começar o orfanato? Porque isso não é fácil. E você explica a nós muitas vezes a história como Deus provê para você. Então, mas que deu a coragem a dizer, ok, Deus, vou fazer, vou começar? Foi o próprio Deus.
Aí não houve intervenção humana. Quando eu vi que realmente o chamado é para mim, eu só sei que depois de termos essa casa, eu ajoelhei, eu ia lá, abria a casa, ajoelhava. Eu dizia, meu Deus, o Senhor me chamou para eu fazer esta obra, mas eu não tenho por onde começar. Não estou preparada. O Senhor me prepara, me dê a sabedoria de como é que eu posso fazer isto aqui. Eu não fiz curso de educação de infância. Não sei como trabalhar com crianças. Mas acredito que se o Senhor me chamou, hei de fazer. Então, eu ia quase todos os dias, abria a casa, varia e sentava ali. Fazia a mesma oração, chorava. Até que um dia desses, alguém liga. Diz, senhora Alzira, eu sei que tem uma casa para orfanato. Eu disse, sim. É que eu tenho 4 crianças que dormem na entrada do edifício onde eu vivo. E eu é que dou mantas. São crianças de rua. Eu é que dou mantas e dou de comer. Agora, como a senhora tem essa casa, posso trazê-las. Muito antes de conhecer como é que o trabalho funciona ou é realizado na ação social. Eu disse, bom, pode trazer, mas eu não tenho nem cama, nem lençol, nem prato, nem chávena, não tenho nada. É casa somente. Ela disse, não tem problemas. Ela chama-se Nina. Ela disse, não tem problemas. Eu vou trazer as crianças, vou trazer um pouco de tudo que a senhora necessita para iniciar. Eu, uau, muito obrigada. Então, naquele dia não dormi de emoção. Yeah. Foi muito difícil, porque eu estava a imaginar como é que será eu receber estas crianças sem as mínimas condições. 2 dias depois, ela traz mais crianças. Me trouxe 19 cadeiras plásticas, me trouxe 4 duvets. Eu tive que ir à casa para buscar aquilo que eu devia usar para dormir. Me trouxe 2 panelas, me trouxe um fogão pequeno para carvão, um pouco de carvão, me trouxe 5 quilos de arroz, 5 quilos de açúcar, quer dizer, tudo aquilo que era necessário para eu poder começar, que as crianças acordassem e tivessem uma refeição, tanto para o mata-bicho, pequeno almoço, tanto como para as 2 refeições que é o almoço e o jantar. E ela deixou aquilo e disse, qualquer coisa, eu estou consigo. E ela, todos os dias, mandava-me 300 meticais para comprar o pão, comprar folha de chá. E assim comecei com o trabalho. Ixi. Mas, infelizmente, essas crianças não chegaram a ficar. Porque são crianças que já estavam habituadas a viver na rua. São crianças que gostavam de pedir esmolas. Yeah. E ali praticamente estavam fechadas. Elas não exerciam aquilo que elas gostam. E um dia desses, elas disseram, opa, nós já não queremos ficar aqui. Nós vamos. Então, quando intervém já a ação social, porque falei com a ação social que eu recebi estas crianças, já quando me deram como devo proceder quando é assim, não podemos receber crianças da cidade, porque aquilo é uma outra jurisdição, eu isso não sabia. Então, eles começaram a me ensinar. Deus mandou alguém com muita paciência realmente para me ensinar, que hoje já acredito que já sou expertise. Muito esperto. Posso perguntar quantos anos você tinha quando começou a abrir o orfanato? Eu tinha 61, entre 61 e 62. Yeah. Isso. Porque agora tenho 66. Isso mostra que nunca é tarde para ouvir e atender um chamado, de Deus. Porque nós às vezes pensamos que é muito tarde, não vale a pena, queremos fazer tudo enquanto ainda somos jovens, mas vamos ouvir um testemunho diferente. Acredite que realmente eu encostei a Deus várias vezes. Senhor, por que não me chamou quando eu ainda tinha forças de correr, de brincar com estas crianças? O Senhor só agora é que me chama. Mas depois aprendi que há tempo para todas as coisas, como diz o Eclesiastes. Nunca é tarde. Ele
achou melhor eu viver aquela vida enquanto ele ainda estava a preparar e eu estivesse madura para o chamamento que ele me colocou diante, né? Porque E, podia me dar aquele trabalho e eu não fazer Uhum. do jeito como ele quer. Ele queria, Mas agora sim. já não tenho nenhuma preocupação. Tenho os meus 4 filhos, já estão todos direcionados. Tenho os meus netos. O que eu preciso mais? É realmente fazer a obra dele. Amém. isso. E você mora aonde? Eu, conforme disse, tenho a minha casa, no Uhum. Chumen 2. Quando eu começo com esse trabalho, tentei algumas vezes ir para casa, Uhum. vir dia seguinte de manhã cedo, mas eu não dormia, porque eu ouvia só vozes de crianças a gritar, a brincar. Eu disse, não, este chamado não é para eu ficar dentro da minha casa. Foi quando eu abandonei a minha casa. Isso. Deixei com guarda. Uhum. Desde então, já tenho uns 5 anos a viver no orfanato. Uau. Portanto, eu costumo dizer que sou GFOS, sou segurança das crianças. Por quê? Porque tudo o que acontece, eu estou a par. Yeah. E me sinto em paz, me sinto feliz. Isso é muito nice. Cada vez que nós vamos no orfanato, nós vemos sua cama, onde está os bebês, Uhum, dentro do mesmo quarto uhum. deles. Sim, porque abri ali um berçário, não é assim um berçário grande, só cabe lá 2, 3 crianças, mas é ali onde eu durmo, numa caminha. No início eu dormia no chão, na sala, estendia um lençol e dormia ali. E não sentia dor nenhuma, mas sentia-me mais alegre, porque Deus trabalha de uma forma esplêndida que você não entende, não entende mesmo qual é a dimensão. Mas eu dormia em paz, acordava em paz. E costuma-se dizer quando você dorme no chão, acorda doer. Odores. Yeah. Mas raras vezes tive isso, Uhum. porque eu já faço o trabalho por amor, Yeah. por amor. E, Uma entrega total. e você vê o amor que você tem para as crianças. Então, muitas pessoas em sua idade, você é jovem, mas em sua idade, Sou jovem. é jovem, Sim, muito jovem. podem dizer, ei, já está, eu vou retire, eu vou estar com meus filhos e meus netos, mas você não, você diz, eu vou trabalhar por Deus. E agora você é avó, não só de seus netos, mas e mais de 20 netos, 27, né? 27 nos orfanatos. E nós queremos dizer obrigado por isso, porque senão era por o orfanato e se obediência não vamos ter a Kansani, nosso filho. Então, se obediência caminha muito mais grande. Então, nós queremos dizer obrigado por isso. Uhum. Talvez dizer que não é fácil este tipo de obediência, porque você deve abdicar-se a tudo. Eu praticamente abdiquei-me da minha família. Não porque não visito a família, não porque não falo, mas o nosso contato é mais telefônico, ou eles vêm, visitam a mim lá no orfanato. Às vezes eles querem almoçar comigo. Vêm, almoçam com as crianças ali e comigo. Tenho um exemplo concreto. Dia 1 de junho eu completo anos. Uau. E é o dia que as crianças também comemoram o Sim. Dia Internacional da Criança. Então, eles às vezes dizem, mãe, é difícil Yeah. nós estarmos consigo no próprio dia. E eles mandam aquilo que eles têm, o bolo, eu corto com as outras crianças ali, às vezes mandam os netos, ficamos ali. É um dia alegre. E quando querem estar comigo já em privado, marcam um jantar fora. Numa hora em que as crianças também já estão É, descansa. a descansar. Então eu vou ao jantar e volto. E lá também estou sempre a pensar nas crianças, como é que estão? Se resta alguma coisa, devo o bolo para os meus filhos. Quer dizer, já estão aqui. Sim. Para mim, são crianças que nasceram também de mim. Uau. Wow. Não há diferença nenhuma com os meus filhos. Se eu às vezes pergunto a Deus, como é possível isto que está acontecendo comigo? Porque é um amor tão grande
que eu, sem ouvir a voz delas, não me sinto feliz. Eu posso estar na sala a fazer um trabalho, mas se há um silêncio. Sim, o que é que se passa? Silêncio é perigoso. O que é que estarão a aprontar estas crianças? Eu saio, depois eu, mãe, estou te vendo me abraçar. Quer dizer, aquilo também Aquece o coração, sim. aquece o coração, isso é verdade. Isso é a palavra certa, Yeah. aquece o coração. Isso. Eu queria fazer uma pergunta, né? A senhora Zila esteve aqui a falar do apoio que recebeu, né, dos seus filhos, mas eu queria saber também como é que foi, não só para os seus filhos, mas para a sua família no geral, fazer essa transição, porque não é uma coisa fácil. Deixar toda a sua vida e ir viver por crianças. Eu sei que quando nós fazemos algo por amor, principalmente quando está alinhado ao coração de Deus, nos dá alegria, mesmo que as pessoas não percebam, mesmo que as pessoas não entendam. Mas como a outra parte da tua família recebeu essa nova mudança de direção da sua vida e viver no orfanato, começar algo do zero. Uhum. Realmente não é fácil, mas aqueles que entendem me deram muito apoio. Até hoje me dão apoio. E os que não entendiam, agora entendem o porquê. Eles até me chamam mãe das nações. Uau. Por quê? Porque realmente é o chamado de Deus. Não foi fácil no início, porque estavam habituados a vir, nós tínhamos aquilo que eu disse, né? No início, tínhamos nossas festas, tínhamos não sei o quê, e para de repente eu dizer que eu já não faço isto, não foi de ânimo leve eles pegarem este meu posicionamento, mas já estamos bem, todos me apoiam. Amém. Eles vêm, quando eu tenho trabalhos, eles vêm, oram por mim, para que Deus realmente continue abrindo as portas para mim e continuar a fazer o trabalho. Estamos alinhados. Tanto que, quando chega o período das festas, do final do ano, há crianças que são abandonadas. Não tem ninguém como família. E eu disse, estas crianças passam comigo. Eles dizem, traz as crianças. Uau. A casa é grande. Então procuram colchões, procuram não sei o que. Passamos 2, 3 dias lá todos juntos e voltamos para casa. Isso significa que eles estão agradecidos também, porque é uma grande obra que estamos a fazer para Deus e eles também são crentes, entendem isto. É uma grande bênção vermos que quando nós obedecemos, há uma resposta às pessoas que estão a ser abençoadas, às pessoas que estão a ser cuidadas, só por causa da nossa obediência, como a Andrea esteve a dizer. Às vezes, quando Deus nos manda fazer alguma coisa, naquele momento nós não entendemos o impacto da nossa obediência naquele momento. Mas estamos a ver através da sua história uma coisa bonita, uma mudança de mentalidade, crianças que estão a ser amadas, que não tinham amor antes. Também o exemplo de Kensani, que encontrou uma família e nós vimos que a obediência é algo muito precioso, né? Isso é verdade. E que todos os nossos telespectadores, todos que estão nos acompanhar também possam entender essa história não somente como mais uma história, mas como um testemunho vivo do que Deus faz, mas principalmente quando nós somos obedientes, quando nós dizemos um sim, né, para Ele. Uma coisa muito interessante também que esteve a falar foi sobre a providência, né, sobre a Nina, que ajudou-lhe no início do orfanato. E eu queria que partilhasse um bocadinho qual foi o momento que mais te impactou, que viu a provisão de Deus, né? Teve essa história da Nina, mas se tiver algo, uma outra história também, nós gostaríamos que partilhasse, que para si foi um milagre, né? A provisão de Deus, porque nós entendemos a partir da sua história que o orfanato começou com poucos recursos, com nenhum recurso, com nenhum recurso. Mas percebemos também que Deus foi trazendo cada pessoa para suprir cada necessidade que o orfanato e que a senhora Alzira esteve a passar. Então, queríamos que partilhasse um momento que foi um uau, um milagre. E ali a senhora Alzira viu que Deus estava a prover. Não tinha nada, mas Deus estava a prover. Sim, realmente já houve vários momentos, mas há um que me marcou bastante, que é um grande testemunho para mim, que dizer que Deus, Ele realmente é o nosso provedor.
Se ele diz faz isto, é porque ele estará contigo. Nós não tínhamos produtos para o mata-bicho, que era o folha de chá. Não tínhamos açúcar, nem falar de pão. Primeiro o que nós queríamos é ter um pouco de água com açúcar e folha de chá para pintar a chávena, né? E as titias vêm e dizem, mãe, amanhã não temos mata-bicho. Mesmo o almoço, o arroz está a acabar. Eu disse, fui me fechar no quarto, comecei a chorar. Eu disse, Senhor, o Senhor disse para eu abrir isto. Eu estava na minha vida. O Senhor me tirou e disse, vai me dar tudo. Agora, o que é que estás a passar? Ninguém entra aqui. Essas crianças vão passar fome. Yeah. O que é que eu faço? Chorei. Isso é verdade, me caíram lágrimas. Mas depois limpei as lágrimas e saí. Isso foi de manhã. Fomos dormir. Ao entardecer. Logo às 5 da manhã, entre 5 e 5:15, alguém bate o portão. Mas uma maneira de bater. Sim, é aquela gracinha. E as titias acordam. Quem é esta pessoa logo? Muito cedo. Eu até disse, falei mal. Eu disse, essa pessoa não sabe que é hora de dormir. As titias disseram, nós vamos abrir. Eu disse, não, eu vou abrir. Como quem diz, eu quero falar que não é dessa forma como devo bater a porta, porque eu estava realmente chateada. Quando eu abro o portão, vejo o capão do carro aberto. Eu, uau! Aquilo que realmente precisávamos. Ele disse, me perdoa, eu não dormi. Não dormi, eu tinha que trazer estas coisas aqui. Isso. Ali só me caíram lágrimas, porque realmente eram as folhas de chá. Era o açúcar, era o pão. Não, nessa altura não foi o pão. Era o arroz. Eu olhei para aquilo e disse, obrigada, Jesus. Ele disse, está a chorar por quê? Eu disse, porque isto é o que nos faltava. Eu hoje não sabia o que fazer com as crianças. Ele disse, eu também não dormi. Wow. Comprei isto, era para ter trazido mesmo ontem, mas não consegui. Então, acordei cedo e disse, tenho que levar isto aqui, porque o meu coração não estava em paz. Uau. Entendi que Deus também estava a tocar nele. Recebemos aquelas coisas, aquilo foram chivebutonas, sei lá, agradecer a Deus, choramos, nos abraçamos, oramos, já não dormimos mais. Quando eram 6:20, o portão. Eu disse, deixem-me lá ir. Eu ainda com os olhos vermelhos de chorar, de emoção. Quando chego, a outra pessoa também abriu o capão. Diz, estou a trazer pão para as crianças. Está a trazer pão com manteiga, com jamo e mais produtos, leite cozido. Olhei para aquilo e disse, não, este Deus é demais. Este Deus, quer dizer, não deu só as folhas de chá para aquecerem o estômago, mas deu a refeição completa. Então, era muito mais do que tinha orado, muito mais do que tinha pedido. Então, isso me fez entender que realmente Deus é o nosso provedor. Desde o momento que a gente apresente a nossa inquietação a Ele. Não porque Ele não está a ver. Ele sabe, conhece as nossas necessidades. Sim. Ele sabia que faltava aquilo. Mas acho que Ele estava à espera que eu também me pronunciasse. Sim. Confiar, mostrar que eu confio nele. E a partir daquele momento ali, eu já não preciso. Quando dizem falta isso, eu só digo, o provedor. Vai prover. Sim, sim. Aí as crianças, as titias também já sabem. Me informam, porque eu sempre digo, me informem o que é que falta, né? E elas dizem, mas sabemos que o provedor vai prover. Eu disse, amém. Uau. Senhora Zura, agora esteve a falar, né, das titias, então eu imagino que tenham um staff que ajuda a cuidar das crianças e acho que todos nós queremos saber mais ou menos como é que o orfanato funciona, né? Se essas pessoas também são voluntárias e entenderam a missão ou a visão que está no seu coração, ou também precisam de se manter, porque sabemos que não é fácil, né? Não é fácil. Então, como é que
o orfanato funciona? Uhum. Não é assim muito fácil, porque todas as pessoas têm mais ou menos 10 trabalhadores, mas todos são voluntários. Uau. A primeira coisa que eu informo quando alguém vem, aproxima, Hum. eu quero trabalhar, eu digo, aqui não há salário. É ser voluntário e trabalhar por amor. Uau. Se você pode, entregue-se. Porque só o fato de você dizer que sim, eu vou trabalhar como voluntário, Deus, na verdade, vai te abrir outras portas Suprir. para suprir. Não é fácil. Há aqueles casos que eu também sou obrigada a dar um pouco de subsídio, né? Para transporte, Uhum. mas a maior parte deles fazem por amor, são voluntários. Os 10. Uau. 2 vivem ali comigo, porque uma é realmente muito necessitada. Uhum. Então eu disse a ela, venha ficar aqui. Ela é a cozinheira. Então, tudo que ela precisa também Encontra no orfanato. encontra no orfanato. Mas, ao mesmo tempo, ela vai para a escola à noite. Porque eu disse, não pare de estudar, continue. E eu é que estou a suportar as despesas do ensino dela. Isso também me alegra, porque estou ajudando também, para além de ajudar aquelas crianças, também estou ajudando a ela. Então, é por amor. Uau, é uma bênção ouvir isso. É por amor. E da ajuda que tem recebido, geralmente de onde é que vem? De igrejas, de pessoas individuais, empresas? Como é que tem sido esse apoio, essas doações que vão para o orfanato? Maior parte da ajuda que nós recebemos é de pessoas de boa fé. Pessoas que vão se comunicando ali, tem um orfanato, porque nós não fizemos Uma campanha. Sim. não. Abrimos e fiquei. Uhum. Eu disse, o senhor é que vai fazer o trabalho. E realmente ele está fazendo, vai tocando a cada coração de cada pessoa e as pessoas vão se comunicando, então vão trazendo o que nós podemos consumir dentro do orfanato. Há aqueles casos de algumas pessoas que dizem, eu estou pronta, a qualquer momento pode bater a porta, se precisares de água. Essas aí também estão me ajudando bastante. Temos algumas empresas também que agora entraram, que Lison, que vai montar o sistema de energia no Alpendre. São várias empresas. Uma fundação também que está a trabalhar nas casas de banho, melhorar as casas de banho, meter água quente para as crianças neste tempo de inverno, precisam mesmo de água quente, em vez de usarmos o carvão, porque gasta-se muito carvão para aquecer a água. Então, temos pessoas realmente de boa fé. Uau. E essas empresas também vieram porque alguns dos trabalhadores que oferecem algo ali foram falar com os patrões. Sim. Então, na responsabilidade social, eles fazem essas visitas e apoios que podem, né? Uau. Hum. Yeah, é uma bênção mesmo perceber que às vezes nós não precisamos fazer nada. Deus está em cargo de tudo. Encargo. Ele move todas as pessoas, ele toca os corações. São essas pessoas que vão mostrando que literalmente o que está a fazer é um chamado que vem da parte de Deus. E também, talvez, enfatizar que algumas pessoas que vêm para o orfanato à procura de crianças por adoção, porque às vezes temos bebés e temos algumas crianças já de idade 3, 4, 5, até 8 anos. São crianças também que as pessoas precisam de fazer algo por elas, como é o caso da Andrea, levou uma criança de 3 anos. São pessoas que estão dispostas sempre a nos apoiar. E isso é gratificante para nós. Porque quando me falta energia, tenho força de dizer, Andrea, estou a pedir um pouco de 1000 meticais para poder meter e coisa. Às vezes até mando o número do contador, que é para eles poderem meter. Mas há aqueles que dizem, não, vais meter a ti assim. Precisamos de gás. Eles nos apoiam. Então, é assim como nós conseguimos trabalhar no orfanato. Amém. Amém. Então, a Andrea também vai partilhar algumas questões que ela tem. Ok, minha vez. Então, vamos entrar em a parte pode ser um pouco controversa, mas é manter a fidelidade a Cristo no sistema desafiador. Então, quando nós começamos o processo com Kinsani,
Foi um pouco chocante por nós, por várias Entendo. razões que não vamos explicar, mas sempre falamos com você e eu sempre gostei da sua resposta. Andrea, tudo já está feito. Amém. Tudo já está. Uhum. Cada vez que vamos, já está. Não preocupes mais. Ok, Alzira, obrigada. Sim, porque eu confio naquele que realmente deu-me É. este trabalho de abrir o orfanato, de cuidar destas crianças, que se ele trouxe, ele sabe. É isso. Porque ele é que vai buscar estas crianças, embora seja a ação social que traz, Uhum, mas ele sabe quais são as necessidades daquela criança ali. uhum, Então, quando há dificuldades no processo, neste nosso sistema desafiador, realmente é desafiador, é, porque muitos querem se aproveitar uhum, desta situação. E eu sempre lhe dizia: se eu não cobro nada, yeah, e eu que recebo a criança, vivo com a criança, uhum. Dar o dia a comida. dia, Uhum. o vestir, o comer, Escolinha. a saúde, a escola, são pessoas de boa fé que ajudam. Por que que uma pessoa que só por passar um documento quer Uhum, que você lhe agradeça? Agradecer o quê? uhum. Essa pergunta até hoje Yeah, me inquieta. Mas é o sistema que nós temos. yeah. Por isso eu dizia, fica calmo, que tudo vai acontecer. Por quê? Porque é Deus É. E que foi está em Deus. frente. Uhum, Por isso é um assunto que eu não me inquieto, uhum, porque sei que toda gente que vem e pede adotar uma criança, sempre digo a mesma coisa. Vá em frente, uhum. não se preocupe. Se você quiser entrar, entra. Mas nós aqui como orfanato, a criança está aqui, é só o que queremos é cuidar e dar oportunidade àquela criança ali, Uhum. porque é uma alma perdida. Yeah. Então, estando nas vossas mãos, ela estará muito bem. Uhum. E isso nos alegra, Yeah. porque Deus está nos usando para salvar as almas, Uhum. que é este o trabalho mais importante que temos ali no orfanato. Uhum. Então, alguma vez sentiu pressão para comprometer os seus princípios como cristã dentro do Ah, orfanato? eu, por acaso, não, já houve tentações Uhum. de alguém chegar e dizer: Eu sou advogado, o casal que quer a bebê tem muito dinheiro, Uhum. pode pagar o valor que quiser. Eu dizer: Eu não sou comprada, porque abri isto aqui por amor. Yeah. Eu tenho princípios, é ajudar estas crianças. E acredito que onde esta criança for, não vai precisar de usar força. Deus é que vai fazer com que a Uhum. criança realmente vá a esta família. Agora, o que o Senhor está me a apresentar, eu não preciso. Ou, se quer apoiar, apoie aqui o orfanato. Uhum. Esse dinheiro que vocês têm, apoiem o orfanato. Sim, sim. Precisamos de camas, precisamos de beliches, precisamos de alimentação. Que essas pessoas venham fazer o apoio aqui. É essa a resposta que eu sempre dou às pessoas. Yeah. E como consigo manter a integridade sem permitir que o desânimo, porque pode ser forte, não? Às vezes, ou frustração. Frustração. Por acaso, Deus está comigo. Uhum. Ele é o meu provedor, ele é o meu, é que me dá coragem, ele é que me dá sabedoria, a inteligência de Uhum. como escapar destas situações. Ah, nessa situação que eu lhe falei, dei essa resposta e para mim acabou, porque eu lhe mostrei que eu estou em Deus. Yeah. Não abri este orfanato porque eu dormi e sonhei dizer, não, eu vou abrir o orfanato. É um mandato de Deus. Uhum. Eu tenho que cumprir tudo aquilo que Deus me manda. E não tenho nenhum remorso. Preciso sim de dinheiro. Preciso. Preciso de ter um carro. Uhum. Preciso de uma máquina de lavar. Yeah. Preciso de melhorar as condições em que as crianças vivem. Mas não é desta forma. Uhum. Não é desta forma. Yeah. Hum. Isso é ensinar às crianças como ter integridade, não?
Isso é verdade. Então, que conselho deixará a cristãos que atuam em contextos marcados pela injustiça ou corrupção? Bom, é difícil porque cada um. de- Há cristãos, né? Sim. Há cristãos. Não é ético Uhum. você representar a Cristo, Uhum. porque nós somos embaixadores de Cristo. Representar a Cristo e ir por detrás exigir algo em troca. Não. A nossa missão é evangelizar Uhum. para que estas práticas se exterminem de uma vez por todas. Não é ético um cristão dizer eu preciso disso para fazer isso aqui. Você já não é cristão, está a sair da linha. Yeah. E Deus não gosta disto, porque Ele é o seu provedor. Se precisa de algo, senta, ajoelha. Ora. Ele vai te trazer de alguma forma. Vai te trazer. Desde o momento que você apresenta a Ele. E não fazer coisas às costas. Uhum. Porque Ele deixa de confiar em si. A confiança de Deus realmente se retira. Yeah. Você pensa que ainda é cristão, mas é um vazio que você tem. É uma situação muito difícil que muitos cristãos não entendem. Não entendem. Uhum. O fato de dizer que eu recebi o Espírito Santo não age dessa forma. O Espírito Santo não tem desejos de andar a aldrabar pessoas. Não tem. Uhum. Mas ele te tira dessa situação e te coloca numa posição em que você que tem que ser o defensor. Sim, sim. Então, se você ainda vai, é porque ainda não recebeu o Espírito Santo. Isso. Diz isso outra vez. É uma mensagem muito forte, muito importante. Portanto, ainda não recebeu o Espírito Santo. Porque quem recebeu o Espírito Santo é guiado Yeah. o próprio pensamento pelo Espírito Santo. Ele que te dirige, orienta-te, Uhum. diz filho, isto não, filho, isto sim. Yeah. Como é que você vai? Então, você tem dois pais. Uhum. Já é muito forte, Yeah, mas isso é muito forte, importante mas yeah, é para verdade. ouvirmos sobre tudo isso, porque infelizmente nós temos muitas pessoas que estão envolvidas nisso Hum. e às vezes até fazem umas comparações, né? Yeah. Tipo, não, um pouco só, mas tudo é errado. A partir do momento que nós subornamos, nós estamos a entrar em choque com os nossos próprios valores, com aquilo que nós dizemos que nós estamos a defender. Então, estamos a falhar como cristãos em guardar estes princípios, em ser a imagem e semelhança de Cristo, porque nestas pequenas coisas nós também seremos conhecidos, né? Yeah. E eu acredito que quando, mesmo o caso sendo difícil de gerir, ajoelhando a Deus, Ele dá a solução. Ele dá a orientação. Uhum. Pode não ser logo. Nós temos que ter um pouco de paciência, porque há tempo para tudo, né? É verdade. O nosso problema é de querer coisas daqui para aqui. Não é fácil. Não, e também você pode dizer, hey, I deserve this, porque eu Yeah. estou a trabalhar por Deus e não recebo nada, Uhum. mas I don't know how to say I deserve. Eu mereço isso. Você como cristão. merece, não está a receber nada, está a trabalhar para Deus. Mas Deus sabe qual é o seu pagamento. Yeah. O seu pagamento pode não ser direto para si, Uhum. mas pode ser para a tua família. Sim. Poderia haver alguém Uhum. que na tua família tem cancro e aquela pessoa ficar curada. Por quê? Porque você aceitou este chamado aqui. Yeah. Na tua família poderia haver um espírito de pobreza, mas porque você está a trabalhar para Deus, Deus liberta a tua família. Um filho teu quer emprego, não consegue, vai ter emprego porque você aceitou. Yeah, isso é certo. Uhum. Este é que é o nosso pagamento. Yeah. E o maior pagamento é ganhar a coroa, a salvação. Uhum. Eu estou a lutar pela minha salvação, estou a lutar pela minha coroa. Por isso, não vou sair desta. Isso. Isso é forte. Então, de que forma ensina as crianças sobre o seu cuidado de integridade dentro do orfanato? Dentro do orfanato. Bom, nós temos estudo bíblico Uhum. quase que diariamente. Temos algumas igrejas também que vão lá
Sim, sim. pregam para as pessoas, as crianças, ensinam as crianças. E entre elas também já criamos um hábito de elas lerem a Bíblia, meditarem na Bíblia. Elas fazem pregações, conseguem fazer oração, aquilo que às vezes eu também nem consigo. Eu às vezes eu digo, uau, essa criança do jeito como orou, você sente que ela foi tocada. Uau. Porque Deus toca mais a estas crianças aqui, especialmente por serem órfãos, abandonadas, rejeitadas. É onde Deus, o olho dele está. Yeah. E essas pessoas nos ajudam neste trabalho aqui. Eu também, sempre, a minha palavra é bíblica. Porque é aquilo que eu jurei. Yeah. E tenho que ensinar essas crianças para terem princípios bíblicos e saberem que a personalidade deles deve ser diferente das do mundo, das crianças do mundo. Deve haver uma grande diferença. E para elas poderem ter aquilo que querem, por exemplo, algumas que querem ser pastores, algumas que querem ser cientistas, sonham alto, mas para poderem ter isto, devem realmente estar junto com Deus. Yeah. E eu gosto disso porque cada vez, quando a Kinsani começou a ficar conosco em casa, ela sempre diz, Deus mora no céu e Satanás mora embaixo. Sim. Ela diz, ei, onde aprendeu isso? Sim. E ela sempre cantava uma canção, Sim, lembra? Jesus, sim. Jesus, algo, e nós queríamos procurar o nome desse, eu já esqueci. Mas ele chegou em casa, já falando sobre Deus, Falando sobre a orar. Sempre quando ele comia, orou. Sempre quando vamos a dormir, ele orou. Então, já estava habituado no caminho de Deus. Sim, sim, sim. E E graças a Deus, Deus colocou a onda criança yeah. no meio de pastores. E isso é muito bom, porque ele vai dar continuidade com o que ele já vinha aprendendo no centro. Yeah, isso é muito... Yeah, é nice, porque e cada domingo você leva eles à igreja. Sim, vão à igreja. Yeah. Todos os domingos vão à igreja. Para além dos pastores virem para ali, elas também vão à igreja. E participam em alguns trabalhos da igreja. Uau. That's cool. Yeah, isso é uma grande bênção, porque não é fácil, nós sabemos que não é fácil fazer todo esse trabalho, mas também são sementes que estão a ser colocadas no coração de cada uma dessas crianças. E nós não sabemos o que vai acontecer, mas alguma coisa já foi feita. O Espírito Santo vai trabalhar naquela semente que já foi plantada dentro do orfanato. E durante essa jornada toda, né, da sua vida, do orfanato, qual foi a parte mais difícil dessa caminhada de fé? A parte mais difícil. Sim. Conforme eu disse no início, abdiquei-me de tudo. Os meus filhos falam ao telefone, ou eles é que vêm terem comigo. Não é fácil. Você estava habituado a um convívio diário com a tua família, mesmo os irmãos. Agora, por exemplo, há uma festa, não sei aonde. O coração diz, não, não vai. Fica aqui. E eu sei que não é o coração. O Espírito Santo é que está a dizer, ei, fica aqui, faz o teu trabalho. Aquilo são coisas passageiras. Não é fácil. Não é fácil. Yeah, Mas, desassociar-se, sim. Mas sinto que já estou Já está em paz. realmente em paz, porque consigo seguir aquilo que são os mandamentos de Deus. Consigo ouvir a voz de Deus quando diz isto não, isto sim. Há sítios onde eu vou, mas tem que ser com a permissão dele. Eu oro. Pode vir me convidar a um casamento. É para ir? Se Deus diz vai, vou. Se Deus diz não, não vou. Ou vai me trazer um grupo de pessoas que dizem nós queremos visitar o orfanato nesta data aqui. Como assim? Uau! Uau! Então, esses é que são os desafios. Primeiro, obedecer aquilo que Deus quer. Depois é que é a minha vida. Uau. Yeah, realmente. Posso perguntar? O Alzira, que começou o orfanato, quase 5 anos, não?
São 5 anos. É diferente do Alzira de hoje. E uma diferença de dia para noite. Yeah. E Explica. um crescimento grande espiritual. Uhum. Yeah. Sinto que já estou noutros níveis, Uhum. porque vejo que já consigo ter uma relação direta com Deus, o que era diferente. Aquela Alzira era uma Alzira rebelde, era uma Alzira que não tinha tempo. Sim, sim. Ouvia a palavra, passado um tempo, virava e fazia outra coisa. Mas agora não. Uhum. É uma Alzira diferente, realmente. E Sinto muito diferente. e você acha Houve um crescimento espiritual em mim. seu fé é diferente quando começou o orfanato de hoje? É bastante diferente. Tenho mais fé, vivo pela fé, não por aquilo que eu vejo, Uhum. mas eu sei que se eu digo, Senhor, aqui não tenho arroz, eu sei que Deus vai trazer. Yeah. Sei que Deus vai trazer. Acho que a Andrea participou os tempos em que nós entramos naquela casa, Uhum. não tinha nada. E eu só disse, meu Deus, esta é a casa que o Senhor me deu. A casa está vazia, não tem nada. Uhum. Mas eu acredito que aqui teremos armazéns. Uhum. Aqui teremos uma cozinha fora. Aqui teremos um alpendre. Aqui teremos um pátio onde as crianças possam brincar à vontade, sem se aleijar. Só foi pela fé. Yeah. E realmente as coisas estão acontecendo. Uhum. Já temos tudo isto aqui. São pequenas coisas que agora estamos a terminar. Sim. Então, foi pela fé Yeah. que eu acreditei que Deus vai fazer. E ainda acredito que Deus vai fazer coisas Mas melhores Yeah. ainda. explica o testemunho. Sorry, name. Explica do testemunho quando nós conhecemos na primeira casa Uhum, e começou a chover e inundou uhum. toda a casa. Toda a casa. Você estava a dizer, orar, porque precisamos de uma casa nova. Então, explica. Sim, nós estávamos numa casa, a primeira casa que eu Sim. disse, né, que nós pagávamos 15. Aquela casa não tinha assim muitas boas condições, mas eu digo obrigada a Deus, porque aprendi bastante de como gerir as coisas. Aquela casa vertia água e houve uma inundação, foi em maio, se não me engano, março ou maio, abril do ano passado. Encheu, a água vinha de baixo, molhou todos os móveis que nós tínhamos. Então, está a ver esses móveis que têm, são a madeira compactada, Sim. ela abrir-se. Perdemos muita coisa, roupas de crianças, alguns produtos alimentares. E eu só dizia, meu Deus, é para eu fazer o quê? Senhor, me ajude. Então, alguém liga para mim e diz, eu sei que vocês tiveram inundações. Procura casa. Eu vou pagar os primeiros 3 meses. Eu, uau! Levantei logo, eu disse, ok. Comecei a procurar casas em todo lado. Mas acredite que Deus não é o que queria, porque já tinha uma casa reservada para nós. Quando nós entramos naquela casa, esta casa já existia, estava fechada, sem ninguém. Casa com todas as condições. Quando digo condições, em cima que não entra água. Não tinha outras infraestruturas, mas é uma casa com todas as condições, a própria casa principal. Então, quando a senhora me diz, vou pagar os primeiros 3 meses, porque é isto também que me fazia não sair daquela casa, porque não tenho como pagar os 3 meses adiantados. Procuramos a casa, nem procurei. Eu procurei outros sítios. Depois vim sentar, eu disse, Deus, eu já não sei o que é que eu faço. No mesmo dia que eu digo isso, aparece alguém, uma vizinha, diz, ouvi dizer que a senhora está à procura de casa. Eu disse, sim. Disse, tem uma casa aqui, um pouco mais à frente. Eu disse, vamos lá, me mostra. Saímos, ela disse, ali. Eu disse, vamos embora, eu vou só vou pôr sapato. Eu disse, não.
Eu ainda vou, não sei para onde. Eu disse, nada, vamos agora. Porque era uma inquietação para mim. As crianças estavam a viver num sítio que podiam apanhar doenças, não sei o quê. Eu tinha que resolver aquela situação. Eu queria resolver a minha força, usando a minha força, esquecendo que Deus é que ia resolver o assunto. E Ele criou as condições. E fomos para tal casa. Chegamos lá, ela primeiro foi, conversou com as pessoas e disseram, não, não tem problema. Quando eu entrei, eu disse, uau, Senhor, desta casa eu não saio mais. E o Senhor toque no coração dos donos para nos venderem esta casa aqui. Porque já não quero sair, mas esta casa já tem condições, toque no coração deles. E realmente foi isso. E quando eles entraram ali, eu disse, me ajudem a orar. Para a casa ficar para nós. Sim. E realmente está no processo. Uau. Só que ainda temos um impasse. Porque, já sabe, os nossos mais velhos temos aí espírito de conservação, não sei o que. Ainda está-se a discutir esta parte aqui, mas já há uma abertura. E tanto que o dono disse, podemos fazer tudo aquilo que nós queremos. Uau, isso é uma grande bênção. Uau. Ele está a fazer esta casa mais grande, o espaço é mais grande. Agora tem jardim para crescer seu... Temos a horta, temos o lugar para estender, fizemos 2 armazéns, um armazém de roupa e produtos de higiene e limpeza. Temos o armazém de produtos alimentícios só. Temos a cozinha de fora, onde as crianças também aprendem a cozinhar, podem sujar, mas estão ali e aprendem. E temos o quarto fora, também de rapazes, porque sempre os meninos gostei de os deixar fora, não misturar com as meninas. Sim. E temos um pátio grande para brincar e temos um alpendre muito grande que agora, falando, a Parmalat vai nos fazer bancos de concreto imensas, que é para as crianças poderem sentar e receberem as suas refeições e também usar para estudos. Cada vez que eu chego lá no orfanato, uma coisa é uma coisa. Alzira, o que está a fazer hoje? O trabalho de Deus. É Deus. Uau. Sempre um testemunho novo. E é Deus mesmo. Vê-se que a mão de Deus. Mesmo as pessoas que vão lá dizem, uau, esta casa tem Deus mesmo. Tem a paz. Sim. As pessoas quando entram dizem, há muita paz aqui dentro desta casa. E vê-se daquilo que nos apoiam. Vem o resultado nas crianças. Aquela que não me deixe mentir. As crianças estão brilhantes, bonitas. Por quê? Porque são bem tratadas. Com muito amor. Com muito amor. Uau. É um grande testemunho. Acho que eu preciso visitar o orfanato. Ei, estou a dizer a você. Ela já é de casa. Vamos. Está sempre lá. Uma pergunta que eu gostaria de lhe fazer, né? Se em algum momento já sentiu-se esquecida ou abandonada, né? Por estar a viver no orfanato, por estar a viver com crianças, se em algum momento já subiu ao seu coração esse sentimento de talvez tenham me esquecido, será que alguém se recorda de mim, me sinto um pouco sozinha, e como é que lidar com esses momentos, se passa por esses momentos, quando estiver a passar por esses momentos? Deus que não me deixe mentir, nunca passei por esses momentos. Por quê? Porque tem o próprio aparato das crianças que não me deixam nem um segundo. Vêm, me tocam, me abraçam. Então, esses momentos não são possíveis para mim. Mesmo por parte da família. Sim. A família está sempre a ligar, sempre em comunicação. Se não vem, pelo menos ao telefone, sempre falamos. E as pessoas também que vêm de fora para apoiar o orfanato ou vêm somente para visitar, não me deixam ter esse espaço. Uau. Nem mesmo quando eu vou dormir, não há motivo. Porque sinto que alguém está sempre do meu lado. Uau. Uau, isso é inexplicável. É muito inexplicável. Mas é muito bom nós percebermos a sua alegria, o seu contentamento só por aquilo que está a fazer. Então, isso me diz muito sobre nós, os outros que estamos aqui, né? E é uma bênção testemunhar isso, testemunhar o teu semblante de alegria. Até ver-se o teu amor, né, por estas crianças, como elas estão a fazer bem. E como essas pessoas que
enquanto tu estás a cuidar das crianças, Deus também está a cuidar de De ti, mim. seja pessoalmente ou através de outras pessoas. Uhum. Então, é um testemunho muito grande e muito impactante para cada um de nós. E acho que também para outras pessoas que talvez tenham orfanatos ou talvez estejam a cuidar de crianças, também ouvirem um pouco disso, que não é pela força, mas é porque há uma dependência constante Constante. em Jesus, né? E uma confiança plena nele, que tudo está sob o controle dele, não sobre o nosso próprio controle. Sim. Uhum. Então, vamos falar sobre as crianças. Sim. Quantas, acho que você já disse, tem Temos 27 27 crianças, das quais 12 são meninas, com idades que partem de 4 anos a 13, a 18, Uhum. a 18 anos. E temos rapazes, que são 15, com idades que partem de 6 a 15 anos. E todas essas crianças estudam, a graça de Deus. As pessoas têm apoiado tanto o material escolar, os uniformes, e também dão o apoio educativo. Uhum. Vêm, apoiam, dão inglês, ensinam matemática, ensinam português. São crianças abençoadas. Amém. São crianças abençoadas. E tem várias atividades também, artes, Yeah. às vezes tem jogos de bola, várias atividades que elas têm. E para além dessas atividades, elas quando acordam, a primeira atividade que têm é fazer as camas, arrumar os quartos. Depois de arrumar os quartos, vão para a higiene pessoal. Depois da higiene pessoal, vestem-se e sentam à mesa, matabicham. Os que vão para a escola, vão para a escola. Os que ficam, continuam com os trabalhos. Ajudam a limpar a casa, a limpar o pavimento, ajudam a descascar alho, a descascar cebola, outros cozinham arroz, outros lavam. Ensinamos tudo. Quer dizer, é uma família. Sim. Estamos mesmo numa família. Então a criança deve aprender tudo. Não é só acordar, dormir e não. Deve aprender. Sim. Esses são os nossos princípios. E no tempo livre, eles leem, fazem leituras, outros entram na leitura da Bíblia. Às vezes eu vejo elas a discutirem, não, esse versículo não diz isso, não, você está mentindo. Uau, que graça. É bonito, é bonito ouvir isso aí. Então, são mais ou menos essas atividades que elas fazem. E temos algumas crianças, uma criança que vai ser modelo, Anivaldo Thierry, vai formar a ela. E outras crianças vão ter aulas de corte e costura. Temos uma criança, essa de 18 anos, está a fazer, porque quando completa 18 anos na nossa lei, deve abandonar o orfanato, mas lá está. Vai abandonar o orfanato, vai para onde? Uhum. Então, temos que criar meios de ela poder ter meios de subsistência, né? E como gerir a vida. Então, ela vai ao curso de educação de infância e ela diz que quer ser advogada para defender as causas das crianças. E ela já está na 12ª classe. Ela fazendo este ano, estamos atrás das bolsas, para ver se conseguimos uma bolsa que é para ela poder continuar com os estudos. E tendo esta parte do curso de educação de infância, ela vai exercer ali mesmo. Sim, vai estudar enquanto ela está a trabalhar ali. Então, ela pode continuar a ficar dentro do vai orfanato. continuar até criar as mínimas condições para poder estar fora. Okay. That's awesome. E é uma menina que sofreu muito trauma, trauma muito, muito, muito grave. E não é fácil você largar uma criança como essa, porque vai voltar Para isso, sim. para isso. Então, queremos criar um ambiente próprio que ela, saindo dali, tem melhores condições. Sim. E cada vez que eu vejo ela, ela sempre está feliz. É. Sempre está assim, sorrir. Uhum. Então, falar sobre
trauma, não? Muitas crianças vêm de passados, têm passados marcados por dor e trauma. Quais são alguns dos desafios emocionais que enfrentam ao chegar? Como você pode... Então, quando eles chegam, sim, como Alzira e o orfanato ajudam as crianças que chegam com trauma? Praticamente todas as crianças que vêm para o orfanato vêm com esse trauma, vêm com um trauma. Sim. Claro, diferente um do outro, né? Vem com uma dor, porque é uma rejeição da família, porque é abandono. Sim, Quer dizer, a sim. criança pergunta-se muita coisa, especialmente para essas que conseguem falar. Nesses casos aí, a primeira coisa que nós fazemos é acolher a criança, conversarmos com ela. Não procuramos logo, no início, saber o que é que passou, não sei o que. Deixamos 2, 3 semanas brincar com as outras crianças, ela ambientar-se, para não se sentir também rejeitada. Porque se a gente começa a fazer perguntas, a criança vai nos dizer coisas que não são. Então, nós deixamos ela à vontade, ela habitua o ambiente. Então, pouco a pouco, nós vamos procurando saber, vamos explorando o que é que está a passar, o que é que se passou com essa criança até poder ter esta situação. E aí também, se vemos que é uma situação muito grave, envolvemos os psicólogos. E que a Fundação Archê também trabalha conosco, e ela é que nos tem ajudado nos psicólogos. E conversamos com eles, opa, recebemos uma criança assim, então eles trazem um psicólogo e começam a trabalhar dia a dia com a criança, até entender qual é o problema do trauma dela e tentarmos sanar. A outra forma de tirar o trauma da criança é envolver-lhe na educação espiritual. Porque muitas das vezes são traumas. A história que estava a contar há pouco tempo, né? Sim. De ter, por exemplo, alguém que é curandeiro dentro de casa. Quer dizer, há muita situação aí no meio, né? Então, nós usamos também a parte espiritual. Incentivar a meditação da palavra, ensino da palavra, e a criança vai se libertando pouco a pouco. Não é um processo fácil, digo aqui, não é um processo fácil, mas temos tido bons resultados. As crianças estão sempre alegres. Você vê que já esqueceram. Há uns que tinham uma dor com a família, dizer que eu nunca vou perdoar. Mas nós ensinamos a ela. Deve perdoar. Porque o perdão te abre as portas. Se você não perdoa, não vai entender a matéria na escola. Não vai ter padrinho aqui. Você precisa de um padrinho. Sim, precisa. Então, perdoa a tua família. Perdoa. Ajoelha, quando acorda, ajoelha. Eu peço perdão pelos meus pais por aquilo que fizeram comigo. Peça perdão. E você também, perdoe-se. Peça perdão para si. É assim como nós trabalhamos com as crianças. Yeah, it's nice. E eu gosto porque cada vez que entra uma nova criança, elas recebem como família. Como família. E todas as crianças são como irmãos e irmãs. Sim. Então, Não há separação. então foi uma vez que uma criança chegou e ele ou ela nunca adapted well. Não se adaptou. Yeah. Só tivemos um caso de uma criança que veio, já tinha os seus 17 anos. Ela é muçulmana. Primeiro não se adaptou por causa da religião. Nós somos cristãos. Ela é muçulmana. Em alguns momentos ela queria estar com aquelas roupas dela. E as outras crianças também já que estavam a tentar imitar. E segundo, ela vinha já com... Sabe, quando chega já com uma idade avançada, já conhece muita coisa do mundo. Então, ela queria dar continuidade com aquilo, ter alguns passeios, sair no momento em que não se deve sair do orfanato. E houve um pouco de choques. E ela preferiu fugir. Este é o único caso que nós tivemos. Isso é difícil quando elas saem assim. É difícil, mas neste momento nós recebemos 4 crianças da rua. Porque viviam na rua essas crianças.
nós fizemos um trabalho de ir às ruas, visitar com as próprias crianças do orfanato. Elas é que pediram. Sim. Nós queremos ajudar aquelas crianças, porque elas já entendem que aquilo que elas passavam não é nada bom. Então, pedimos algum apoio a alguns parceiros, nos mandaram aquilo que nós queríamos, né, que é a compra de produtos para fazer um almoço. E fizemos esse almoço. Mas o almoço foi feito na Associação Chá e Seca, porque não podíamos dar o almoço na rua, Sim. porque aqueles mais velhos podiam vir pilhar as coisas, né? Então, eles é que nos mostraram os abrigos onde vivem as criancinhas, não sei o quê. Então fomos lá, recolhemos. Não é fácil chegar a falar, mas elas aceitaram, vieram conosco, servimos o almoço, houve palavra a primeira coisa, ensinamos a palavra, e depois demos o almoço, houve brincadeiras, dançou-se, não sei o quê. Despedimos e fomos embora. Dissemos, já vimos de voltar. 4 crianças daquelas, que o mais velho tem 17 anos, mobilizou 4 crianças e disse, nós temos que ir para aquele orfanato, estaremos bem. E só ouvi o telefone a tocar. Aqui é Carlos. O Carlos de onde? Aquelas crianças de rua que vocês vieram visitar, não sei o que, nós queremos vir ficar aí no orfanato. E eu, uau! Tá bem, isso não é bem assim, é só querer vir ficar. Há procedimentos. Tá bem, então vai nos ligar. Então, quando eu ligo para o chefe da ação social, ele disse, se são da rua, pode levar a eles. Então, esperei até eles ligarem, porque pensei que fosse brincadeira, mas ligaram. Incomodavam. Então, eu disse, venham. E vieram. Estão ali. Isso. Porque foi de livre, espontânea vontade deles. Estão a estudar. Uau. Aquele, o mais velho, 17 anos, até ganhou uma bolsa. Ele está, a partir do dia 2, ele vai fazer eletricidade instaladora. Uau. Na Beliva Institucional. E nós tivemos também uma visita por ocasião do 1 de maio. Antecipamos, né? Porque nessa data as empresas estão fechadas. Então, a empresa antecipou. Nós pedimos para termos uma palestra lá, serem explicadas o que significa essa data para as crianças todas. Foi uma coisa muito bonita. As crianças fizeram perguntas que nem eu esperava. E então, quando perguntaram a ele o que ele ia fazer, ele disse, vou fazer um curso que uma escola me ofereceu. Eu disse, não, tem um estágio e tem um emprego aqui. Uau! Então, significa que Deus está realmente por nós. E eu gosto desse trabalho. Você já começou isso 2 vezes, não? Que você Sim. já. Então você vai sozinha lá na rua a visitar as crianças? Não fui sozinha, fui Eu com as que- próprias crianças. Yeah. As próprias crianças é que pediram. Nós Eu quero queremos ouvir ver essa as história. crianças de rua. Eu disse, vamos sentar, fizemos uma reunião. Como é que vocês querem fazer isso aí? Ofereceram um almoço, vamos falar com aqueles parceiros titios que vêm para aqui, ajudam a nós. Podemos ajudar essas crianças. As roupas também podemos dar. Quer dizer, isso também me tocou bastante. E nós geralmente organizamos isso aí. Agora, em junho, vamos visitar um orfanato. Elas também pediram. Uau. E querem ir para onde? No Dom Orion, onde tem crianças especiais. Querem estar uma tarde com aquelas crianças ali. Então, estamos a organizar isto aqui. E temos que ter produtos que havemos de deixar lá, sabendo que aquelas crianças têm cuidados especiais. As comidas devem ser também um pouco diferentes, né, daquilo que é o usual. Então, estamos a programar isso, mas a pedido das próprias crianças. Isso significa que o ensinamento que estamos dando, elas estão acatando. Porque dar amor ao próximo. É incrível ver que todo o trabalho que está a ser feito reflete-se no comportamento das crianças. Sim, eles estão a amar as outras pessoas porque eles também foram amados. Então, é algo extraordinário, porque não tem como dar uma coisa que nós não temos. Então, é uma história incrível. E passando para o último ponto, né, da nossa conversa, e mais sobre o apoio para o orfanato, nós queríamos saber quais são as 3 áreas que mais necessitam de apoio dentro do orfanato.
Bom, primeiro são as despesas fixas, porque neste momento, conforme eu disse logo, quem está a pagar a renda são os meus filhos. Sim. Nós precisamos de um parceiro que pode estar conosco, um financiador, e gerir conosco. Porque não é só para dar e ir embora, não, Sim, é para para gerir, ajudar a gerir. ajudar a gerir as despesas fixas, que é a renda, água, energia e algumas coisas que são fixas, Sim. que é necessário realmente ter dinheiro, e nós não temos. A outra parte é na educação. Precisamos de pessoas que possam continuar a ajudar as crianças a terem a melhorar a educação das crianças. Sim. Que também nos ajudem a termos mesmo, como é que eu posso dizer, a termos em momento útil o material, Sim. os uniformes, tudo aquilo que faz parte Parte. do curso. E também, pela parte do governo, nós conseguirmos as escolas públicas que Darem- possam entender a nossa situação, que nós não temos dinheiro para pagar prova, não temos dinheiro para pagar não sei o quê. Então, termos esta facilidade. Sim, da Isso parte para do nós, governo. sim, isso também iria nos deixar a votar. A outra situação é a própria ação social, podermos dispensar psicólogos, Sim. porque estamos a trabalhar com psicólogos de outras empresas, que não é fácil. Porque nós não podemos ter um psicólogo porque não temos Condições condições. Temos que pagar um psicólogo, não temos. Então, se pudéssemos alinhar ou trazerem crianças e também nos darem um pouco de apoio, para nós isso já seria gratificante. Ok. Então, basicamente, da parte do governo, seriam bolsas escolares que iriam ajudar não só a ter uma vaga nas escolas, mas também a suprir essas necessidades escolares. Sim, sim. Não é? E temos por esse outro lado também, quem, vamos dizer, que faz parte do governo da ação social, não só trazerem as crianças, mas prestarem um apoio psicológico a estas crianças que elas estão a trazer, porque também acho que é uma coisa muito importante. Sim. Todas as esferas que nós temos na sociedade desempenham um papel, então não é só ir e deixar, precisamos fazer valer a pena aquilo que supostamente nós deveríamos estar a fazer. Isso é verdade. E também vejo também do outro lado, eu chamaria até de apadrinhamento, porque eu acho que é uma coisa muito interessante. Nós pegamos uma criança e nós apadrinhamos esta As criança. crianças, Sim, vai ser minha responsabilidade a pagar o uniforme, pagar os cadernos ou alguma coisa que esta criança esteja a necessitar. Então, acho que é uma visão muito importante termos padrinhos. Não sei, talvez a pessoa já dizer, tipo, talvez para sempre, mas pode ser um compromisso de 1 ano. Já ajuda muito. Só pagar o uniforme, os cadernos, os livros, pelo menos está a tirar um peso muito grande do orfanato. Claro, também as empresas continuarem a fazer o que estão a fazer, mas acho que também sim, seria muito bom um apadrinhamento, seja em termos individuais, mas também como empresas, né? Porque é aberto para todos. É aberto para todos. O orfanato está aberto para todos. Quem quiser aproximar, estamos prontos para receber. Estamos na Matola B, Rua das Roseiras. E esqueci-me de falar também da escolinha, que também temos uma escolinha comunitária. Esta escolinha, há crianças que vêm abaixo de 5 anos. Então, em vez de acordar, tirarmos brinquedos, a criança brincar ali, ela pelo menos vai aprender o A, E, I, O ainda muito cedo. Sim. É de pequeno que se torce o pepino, né? Então, nós damos esta facilidade a estas crianças. Mas não é somente para as crianças do orfanato. É também para as crianças da comunidade. Aquelas que estão em vulnerabilidade. Também abrimos essa hipótese. E também os pais que podem pagar a mesma escolinha, isso ajuda-nos também na renda e no pagamento dos subsídios das educadoras. E para quem deseja ajudar, como é que deveria fazer? Qual é o procedimento correto? Se, por exemplo, seja eu individual ou alguém de uma congregação, ou até uma congregação ou empresa, né? Porque nós temos vários agentes dentro da nossa sociedade. Se eu quiser ajudar o orfanato, qual é o procedimento correto a fazer?
Uhum. Há vários procedimentos. Há quem vai diretamente, faz a entrega da doação, estamos Sim. sempre abertos. Qualquer tipo de doação, roupas, calçado, produtos alimentares, produtos de higiene e limpeza, recebemos. Material escolar, uniformes, recebemos tudo isto aqui. E há quem opte por mandar em valor. O valor, temos uma conta do Centro de Acolhimento Xaná, que a pessoa também pode fazer o depósito. Temos também o M-Pesa e temos o Imola. A pessoa que não tiver tempo também pode mandar via essas 50 móveis. Nós vamos partilhar também no Yeah. nosso vídeo todas essas informações para quem estiver assistindo também quiser ajudar, ter acesso também às contas, ao M-Pesa, para poder partilhar ou canalizar a sua doação para o centro. Né? E temos a nossa página, a Associação Xaná, Sim. no Instagram, no Facebook. Então, é só entrar ali, também vai ter todos os números que são. Agora, não sei se é para deixar os números. Vamos colocar tudo sim. embaixo do vídeo. Nós vamos colocar todos os números, os contactos, Então, a poder página. enviar, né? Sim, para as pessoas E a poderem página, entrar, sim, para em poderem contato, nos seguir. visitar, sim. Sim. Quanto tivermos maior seguidores, melhor é para nós, porque isso significa que o trabalho está a se difundindo. E se as pessoas querem ser doadores cada mês, elas podem fazer isso? Sim. Esse é o tipo de doadores que precisamos. Um que pode financiar, pode escolher o item que quer. Se vai financiar na comida, melhor é para nós, que assim também tira-nos o peso. Porque para além de receber o saco de arroz, o saco de farinha, açúcar, temos a parte do carinho, que é o calcanhar. Agora estamos a conversar. Que é o calcanhar do dia a dia. Yeah. Não é fácil. Não é fácil. É como uma casa. Você tem o seu menu, mas às vezes você é a brasileira começa a coçar a cabeça. Não tem nada. Vou cozinhar o quê? Tendo mesmo. Vou cozinhar o quê? Então, e nós que não temos. Yeah. Isso são as coisas que eu quero você explicar a nossos amigos aqui, porque não é fácil a trabalhar no orfanato, porque são donations que você funciona. Recebemos, sim. E também quando as crianças chegam no orfanato, com que chegam? Chegam com roupa? A criança, do jeito como é apanhada na rua, é do mesmo jeito que é trazida para o orfanato. Então, Nós começamos pelo banho na criança, mandar cortar cabelo, que é preciso dinheiro, yeah. a própria higiene da criança, dar roupas. Sim. Se é para ir à escola, negociar uma vaga, temos que ir lá tratar este assunto de vaga. Yeah. Mas graças a Deus, na escola que temos ali ao lado, tem sido muito útil para nós. Tem uma abertura para nós. Mas há aquelas escolas secundárias, não sei o que é um pouco difícil. Mas estamos a tentar criar mecanismos de ter memorandos de entendimento com essas escolas, que é para podermos alocar as nossas crianças. Sim. E também se eles estão doentes. Quando estão doentes, esse é outro episódio. Yeah. Muitas das vezes, este é o tema. muitas das vezes a criança vem, tem uma doença. Nós é que descobrimos Sim. que esta criança está doente. Temos que levar ao posto médico. E muitas das vezes o posto médico não é fácil chegar ao diagnóstico certo. É necessário que se leve a criança para a clínica. E nós não temos meios. Contatamos com pessoas que, de boa vontade que possam nos ajudar. Levamos a criança para um posto médico, para a clínica, e a pessoa se responsabiliza por pagar. Mas aí já vem o diagnóstico que a criança tem e começamos a fazer o tratamento na criança. Portanto, precisamos de apoios. Sim. O apoio é financeiro, porque não há nada que se faz sem dinheiro. Não há nada que se faz sem dinheiro. Agora, se pudermos ter um parceiro que diga, eu por ano dou X para o funcionamento do orfanato, estaríamos muito gratos. Estaríamos muito gratos, porque realmente há muita coisa que se faz. Sim. Há muita coisa. É você imaginar, você própria, quando acorda, às vezes dói a cabeça, precisa de ir ao hospital e não tem que procurar dinheiro para poder. Agora, imagina onde é a aglomeração de crianças. São 27 crianças. E esta época de gripes,
constipações. As crianças sempre dão um sinal, dói cabeça, dói não sei o que. Temos que ter um kit de primeiros socorros, Sim. mas também temos que levar ao hospital. Sim. E para ir ao hospital precisamos de meios. E a outra coisa que eu iria pedir é um transporte. Um transporte coletivo. Um minibus. Porque as crianças também têm esses passeios. Elas querem fazer atividades fora do orfanato. Temos que alugar um carro que cobra uns 5.000 meticais. Onde apanhamos isso? Temos que bater a porta das pessoas que nos ajudam. É um pouco difícil. Se nós tivermos o nosso transporte, vai nos ajudar bastante. E as crianças também poderão dar os passeios que elas... E nós temos também um incentivo no orfanato. Quem passar de classe com média 15 tem direito a um passeio, tem direito a uma surpresa. Então, isto também faz com que elas se esforcem. Por exemplo, este ano dissemos que as crianças vão ter uma média 16. Há de ter uma grande surpresa. Então, já estão todas as crianças a para isso. e temos que cumprir. É daí que precisamos de um transporte para levar as crianças para um passeio. Por exemplo, podemos ir a Macaneta, podemos ir... A última vez estivemos aqui na praia da Costa do Sol, levamos as crianças e fizemos um piquenique. Então, são pessoas que também nos apoiaram. Então, tendo o nosso o financiamento, o dinheiro, nós podemos fazer isso aqui sem estar sempre A sentir esse peso, sim. Então, precisamos realmente do apoio. É uma necessidade. Vamos colocar toda a informação embaixo do details, não? O número da empresa, como eles podem contactar a você. Eu queria perguntar isto. Qual é o seu sonho para o orfanato? Aqui, até 5 anos. O que você sente para o orfanato? Daqui a 5 anos, eu sonho ver aquelas crianças já realizadas. Algumas delas que já estão na idade dos 15, 16, 18, 19, realizadas com uma profissão que possa lhes dar asas para voar. Aquelas outras que ainda são pequenas, que elas continuem a buscar mais e não se apartar de Deus. Esta que é a minha grande oração. E o crescimento do próprio orfanato. Fomos oferecidos um espaço aqui em Molotana, onde queremos fazer uma escola primária comunitária. Vai ser primária e secundária. E uma escolinha comunitária. Para ajudar, continuarmos a ajudar as crianças, porque não é só pararmos por ali. A ajuda deve abranger a quase todas as zonas onde nós pudermos. Deram-nos também um espaço em Nhambane, Mapinhane, um espaço para construirmos aquilo que nós chamamos de Vila Xaná, onde teremos todas as infraestruturas no mesmo sítio, que é a escolinha, o orfanato, a escola primária, a escola secundária e um centro de formação profissional. Teremos aviários, teremos machambas. Deram-nos também um espaço de machamba de 10 hectares. Uau! Então, já temos o projeto, mas tudo condiciona-se porque finanças. Precisamos de apoio realmente para levar esta obra em diante. E ali, dentro desses projetos, temos que ter uma capela, ou uma igreja, né? Onde mesmo também os da comunidade possam também congregar ali. E assim vamos completar aquilo que é o desejo de Deus. Isso é fantástico. Vai ser muito. Então, eu vou fechar com esta pergunta e Nima vai fechar com a última pergunta aqui. O que gostaria que as pessoas compreendessem mais profundamente sobre o cuidado de órfãos, de órfãos. É complexo. É complexo porque nem todos temos a mesma concepção de uma criança órfã. Por exemplo, quando uma criança, os pais morrem, a criança fica em orfandade. Há luta nas famílias. Eu também tenho os meus filhos por atender. Então, a criança vai para a rua, porque ela é rejeitada, ela se sente rejeitada.
Então, nós temos que cultivar um espírito de amor. Mesmo não indo à igreja, é bom praticar o amor ao próximo. Você ajudando aquela criança, não sabe qual será o benefício que você terá o dia do amanhã. É uma criança necessitada. É preciso nós estarmos prontos para ajudar ao outro. Amar ao próximo é a mesma coisa que eu me amar. Porque eu tenho que primeiro me amar para poder amar ao próximo. Isto mostra que muitas pessoas não têm esta cultura de se amar a elas próprias. Porque se nós nos amássemos a nós próprios, estaríamos a entender que é necessário amar ao próximo, que ele também tem necessidade. Então, eu acredito que esta mensagem, todos nós tenhamos em mente que devemos amar. Devemos ter alguém por cuidar. Mesmo na rua, você pode escolher uma criança. Dizer, eu passo a dar pão todos os dias. Parar com ela ali, ver que ela está a consumir aquele pão. Você também vai se sentir diferente. Fez um gesto bom e vai ter o teu dia limpo e aberto. Você também vai se sentir em paz pelaquela ação que você fez. Este é o meu conselho. Uau! E nós gostaríamos que a senhora Alzira também deixasse um conselho para alguém que está a assistir-nos, que talvez sinta um chamado da parte de Deus, mas também ainda está nesse conflito e acha que não está preparado ou talvez tenha que esperar mais um pouco. O que a senhora Alzira diria para esta pessoa que se assenta esse chamado, mas talvez tenha medo de dar o primeiro passo? Quando Deus te chama, não é porque nós estamos preparados. Ele é que te prepara. Amém. Então não tenha medo. Avance, ore, fale com teu Deus. Senhor, o Senhor me chamou. O que é que eu faço? Deus vai lhe dar a instrução certa. Não tenha medo. Levante, ergue-se e vá em frente. Amém. Então, espero que vocês tenham entendido a mensagem. Não tenham medo. Não tenha medo. Não tenha medo. André, não tenha medo. Esta foi uma conversa muito edificante. Nós queremos agradecer mais uma vez pela sua presença no nosso podcast, nas nossas conversas sem fronteiras. E nós queremos que este episódio especificamente vai abençoar muita gente. Porque, sinceramente, eu nunca ouvi pessoas a falarem sobre isso, sobre o orfanato. Nós ouvimos muitas coisas. Sabemos que temos muitos orfanatos, mas nós não sabemos o que está a acontecer dentro desses orfanatos. Nós, às vezes, fazemos aquelas agendas de visitar no final do ano, mas acho que é muito importante as pessoas que estão lá do outro lado, não só a comunidade geral, mas principalmente nós como cristãos, entendermos que este é um chamado para todos. A Bíblia nos fala sobre isso, sobre cuidar dos órfãos, das viúvas, e como disse a senhora Alzira, amar ao próximo como a nós mesmos. Então, é importante também sabermos que estes lugares, estas pessoas que estão nestes orfanatos, também precisam de nós. E a senhora Alzira falou de várias formas de apoiar, de psicólogos, do governo, ser um padrinho, alimentos, visitar. Então, não há desculpas para nós não ajudarmos. Não tem como, porque existem N maneiras de fazermos isso. Então, nós queríamos convidar a todos vocês que estão desse lado para não só pensarem, não só orarem. Orar é muito bom. Mas é verdade, orar é muito bom. Mas nós somos chamados para uma ação. E às vezes nós nos esquecemos disso e ficamos sempre, eu vou orar, eu vou orar. Orar é muito bom. Nós também podemos orar aqui para essas crianças. Mas nós queremos te lembrar que a oração precisa ser acompanhada com uma ação. Nós precisamos de mostrar obras daquilo que nós queremos, daquilo que são os nossos princípios e valores. Então, nós convidamos a todos vocês para visitarem as páginas que estão a passar agora neste podcast. Visitem as páginas, liguem, vão fazer uma visita ao próprio orfanato, procurem saber mais sobre como podem ajudar. E espero que vocês tenham sido edificantes e creio que vocês foram edificados neste podcast em particular. Então, acompanhem os nossos vídeos, acompanhem essa série que está maravilhosa e nos vemos no próximo episódio das nossas Conversas Sem Fronteiras. Tchau, tchau. Tchauzinho.